É, hoje falar um pouco sobre dons, sobre chamado. É uma parada que, cara, Deus tem me incomodado, sabe? Ah, assim, muitos se perguntam, né? Qual é o meu chamado? Poxa, o que eu nasci para fazer? O que Deus quer que eu faça da minha vida? É, o que eu tenho que fazer, sabe? Porque, cara, a vida não é só nascer, crescer, pagar boleto e morrer. Isso não foi o plano de Deus para nós. Tem algo muito maior do que isso, sabe? Do que acordar na segunda-feira e trabalhar, no domingo ir para a igreja. Tem algo muito maior do que somente viver. Ele nos chamou para viver uma vida de intimidade com Ele, sabe? Para viver algo novo com Ele todos os dias. Quando você vai pegar Gênesis para ler, você vai ver que ele tinha uma intimidade com Adão. Todos os dias, no fim da tarde, Deus vinha no jardim ter com Adão. Ele vinha conversar com Adão todos os dias no final da tarde. Ao cair da tarde, ele vinha ter esse diálogo com Adão. E quando você pega o plano sacerdotal de Deus, quando você vê lá as escrituras falando em Êxodo que era para Arão entrar no tabernáculo no começo da manhã e no final da tarde e queimar incenso, você vê algo sendo revelado ali de Gênesis. Então, Deus sempre quis ter uma intimidade com o teu povo. E é através dessa intimidade que o teu chamado, ele é mostrado, sabe? Você pega o teu chamado, cara, e começa a viver ele. Mas como viver o chamado? Como descobrir um chamado? O que eu nasci para fazer? O que Deus quer de mim, sabe? Essas são algumas perguntas que muitas pessoas se fazem ao longo da caminhada cristã. E é simples, é só orar, é só buscar. E Jesus quer que nós busquemos a Ele, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por entender que tudo vem dEle, tudo é para Ele. Você vai ver que em Apocalipse, que rios fluem do trono de Deus. Você vai ler que rios fluem do trono de Deus. Esses rios fluem do trono dele para nós. Nosso chamado tem muito a ver com intimidade, com saber o que nós somos em Deus. E aí quando a gente pega para ler Efésios 4:11, vai nos dizer que pois Deus designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres. Cara, Ele nos chamou para fazer algo, sabe? Ele nos chamou para fazer algo pelo reino. Não simplesmente ir na igreja, não simplesmente ficar sentado no banco. Ele nos chamou para trabalhar. Jesus vai dizer que grande é a seara e poucos são os ceifeiros, porque poucos têm se interessado pela obra, poucos têm buscado o teu chamado em Deus. O teu chamado revela muito quem você é em Deus, revela muito o que você pode fazer em Deus. É tudo para Ele, é tudo sobre Ele, tudo volta para Ele, sabe? E aí você entende o que Deus te chamou, o porquê, para evangelizar, para entregar profecia, para ser enviado,
sabe? A gente precisa entender o que Deus quer de nós, não como pessoas, mas como filhos, filhos maduros. Em 1 Coríntios 12 vai nos dizer sobre os dons, e ele começa a explicar o porquê dos dons. Deixa eu botar aqui. E ele vai dizer que há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Sabe? Ele vai continuar falando que há operações, diversidade de operações, mas mesmo é o Deus que opera em tudo em todos. Manifestação do Espírito que é dada a cada um para o que for útil, mas a manifestação do Espírito é dada para cada um que for útil. Pelo mesmo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outra operações de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas, mas um só é o Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então você vai ver aqui, 1 Coríntios 12, os dons. Os dons que são dados para nós, não como a gente quer, mas como o Espírito quer repartir, porque é Ele quem nos dá. E por que esses dons? É para a gente poder manifestar a obra dele aqui na terra. Manifestar. A gente ora, a gente busca, a gente entende e a gente vê o que ele quer fazer através de nós como filhos. E aí a gente recebe dons, recebe palavras, recebe direções para poder viver isso aqui na terra. Primeiro você recebe algo de Deus, um direcionamento dele, e depois você começa a mostrar isso para o mundo, para as pessoas. Primeiro é liberado do mundo espiritual, depois você traz para o físico. Depois você começa a mostrar os dons. Em Efésios 4, como eu disse, vai falar do chamado. Mas por que o chamado? Por que é importante saber do chamado? No versículo 17 vai dizer: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também gentios, na vaidade da sua mente. É para a gente poder andar segundo o que Deus quer para nós, sabe? E é isso, cara. Isso é só uma parte daquilo que Deus te chamou. Isso é o chamado, os ministérios e o dom. É algo que Deus derramou para nós. Mas aí você se pergunta: poxa, mas onde que eu posso atuar e tal? Cara, você pode atuar na escola, você pode atuar no teu emprego, na tua faculdade. Todo mundo foi chamado para fazer algo aqui na terra.
Esses 5 ministérios e os dons, ele é algo para que nós possamos crescer em Deus, se desenvolver espiritualmente. Mas Deus nos chamou para ser militar, para ser professor, para ser mecânico, para ser engenheiro, para ser bombeiro, para ser, cara, todas as profissões, juiz, até mesmo político, porque nós precisamos manifestar a obra dele aqui na terra. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Cara, se Deus te deu um dom, se Deus derramou algo sobre você, se Deus tem um chamado na sua vida, cara, não despreze o dom que há em ti, sabe? A mesma palavra que Paulo falou para Timóteo. Em 1 Timóteo 4,14: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição de mãos dos presbíteros. Cara, não despreze o dom que há em você. Em você tem um dom que foi derramado. Em você tem um dom que Deus deu para você. Não despreze. Não despreze. Tem aquela parábola do Senhor. O Senhor sai da tua terra e deixa alguns talentos com os seus servos. A um ele deu um, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 5. Cara, o que tinha 2, ele multiplicou. O que tinha 5, ele multiplicou. E aquele que tinha um talento, que desprezou o seu talento, ele enterrou. Sabe? Não enterre o teu talento, não despreze aquilo que Deus te deu. Não despreze. Romanos 12, 6 e 7, do 6 ao 8, vai dizer: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que administre com zelo, sabe demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Mas o amor é a base dos dons. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Sabe, a base do nosso chamado, a base do que Deus nos deu é o amor. Mas para isso nós precisamos estar prontos, querer viver isso, estar dispostos a viver algo com Deus. Nós precisamos dizer: Pai, eis-me aqui. Eu quero viver algo novo contigo todos os dias. Me revela o que você tem para mim. Me revela o teu plano. Me revela o teu chamado sobre minha vida. O que você quer? O que você quer de mim? É só através de oração, é só através de busca que Ele vai começar a te falar: cara, eu te chamei para ser missionário. O missionário tem muito a ver com o apostólico, porque o missionário, ele é enviado, ele é alguém que vai à frente para começar algo novo em determinado lugar. E aí ele é enviado. Sabe? Deixa eu botar o carregador, tá acabando a bateria. Sabe, ele é alguém que vai viver algo novo com Deus. Ele é alguém que vai ser enviado. Às vezes você foi chamado para ser outra coisa.
Mas nessa coisa, você foi chamado para viver algo com Deus. Então não despreze aquilo que Deus te deu. Deus te chamou para fazer algo aqui na terra. Deus te chamou para talvez ser militar e te chamou para ser profeta. Então você vai começar a profetizar na vida dos militares. E esses militares, eles vão sentir o amor de Deus por eles e vão começar a viver algo com Deus. Sabe? Às vezes você foi chamado para ser professor. Às vezes você foi chamado para ser médico, para ser juiz, para ser jogador de futebol, para ser árbitro. Cara, são várias profissões, então... E nós precisamos de cristãos em todas elas, sabe? Em todas elas. Mas não despreze aquilo que Deus te deu. Não despreze, por mais que seja mínimo. Cara, por mais que pareça que é mínimo. Por mais que pareça que vai demorar, sabe? Mas não despreze, guarde, use na tua igreja local. Use o teu dom na igreja local. Não importa qual seja, mas use. Que você possa crescer em Deus, que você possa entender o chamado dele. Porque é através do chamado que as coisas vão começar a fluir dentro da igreja. E aí você vai ver pessoas avivadas espiritualmente. O avivamento ele vai começar a vir porque ele é de dentro para fora. E quando ele começar em nós, de dentro para fora, ele vai começar a agir de uma maneira diferente em outras pessoas, sabe? Você vai começar a se sentir avivado por estar trabalhando, por estar fazendo. E isso vai contagiar outras pessoas. Que você possa viver algo novo com Deus, que você possa buscar isso no Pai, porque é Ele quem derrama, é Ele quem dá o direcionamento, é Ele que dá os dons, é Ele que nos coloca como corpo da tua igreja. Mas não despreze aquilo que Deus te derramou, não despreze aquilo que Ele ainda vai derramar sobre a sua vida. Ele te chamou para fazer algo, Ele te chamou para fazer parte desse corpo. Cara, não para, continue, persevere. Você vai ser usado por Deus. Na medida em que você buscar se santificar e buscar intimidade com Ele, orar, jejuar. Mas para isso você precisa permanecer e fazer isso constante. Continue buscando, continue indo atrás. Continue buscando a intimidade com o Pai, porque é tudo dele, é tudo para ele, sabe? Então que você persevere, que você continue, que você possa permanecer e continuar e buscar, e possa entender aquilo que Deus te colocou aqui na terra, que você possa entender o teu chamado. E é isso, que Deus possa te abençoar, possa tocar no teu coração, e que você continue buscando até entender o teu chamado, que você possa entender aquilo que Deus quer para a sua vida. O teu chamado vai dizer muito quem você é em Deus. Que você busque, que você se santifique todos os dias. Amém. É isso. Isso que eu queria trazer para vocês, essa questão de chamado, essa questão de buscar, de se santificar, de entender o chamado. Que você possa viver o teu chamado aqui na terra. Porque a palavra vai nos dizer que a criação espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E nós só vamos nos manifestar como filhos quando agirmos como um pai age. Como Jesus agia aqui na terra. É isso.